polêmica. Vamos entender de uma vez por toda quais são as possibilidades de mau hálito no caso do BBB Juliano. Nem pra escovar o dente, bafudo. É uma pessoa que eu não quero nem perto de mim. Ui, que horror! Me livra desse bafo. Agora era pra você falar, não, eu não te odeio, eu tô com bafo, fala a verdade. Tá, com bafo de rabada ainda. Não tá aguentando mais. E você sabe que não é rabada, tá? Ele tem mau hálito real. Que muita gente trouxe aí à tona, né? Que ele tem mau hálito, foi falado lá dentro da casa. Não tem como a gente afirmar sem fazer uma avaliação qual é a causa, né? Podem ser várias, além das que eu vou falar aqui, inclusive. Mas eu vou trazer as possibilidades que nós temos mediante as informações que recebemos aí, tá? Então, primeira parte, a gente vai falar aí sobre as lentes de contato que o Juliano usa. Lentes de contato pode causar mau hálito? Pode, apenas se elas não foram bem confeccionadas, elas estiverem mal adaptadas no contorno, onde vai ser uma região de maior acúmulo de placa, de maior facilidade de inflamar essa gengiva. Então, se não tem uma boa higienização com o fio dental, com escovação, cuidados diários, provavelmente as lentes de contato vão propiciar, vão facilitar a ocorrência de inflamação de gengiva e de mau hálito, tá? Outra coisa importante, todo mundo que faz lentes de contato precisa fazer retornos mais frequentes no dentista. A gente tem uma manutenção a ser realizada nas lentes de contato, seja como polimento, as limpezas. Então isso precisa ser feito com menos intervalo de tempo do que quem não tem, por exemplo, uma lente ou outros riscos aí que vão necessitar de consultas mais rotineiras em dentista, tá? Então, lente de contato é uma possibilidade. Então, tem que ter uma boa adaptação, uma boa confecção e precisa de uma manutenção com higienização adequada, ok? Segundo ponto que foi falado, ele fuma. Então, assim, tanto o cigarro de palha, cigarro comum, vape, narguile, maconha, qualquer tipo de fumo vai prejudicar a cavidade oral, vai aumentar o risco de mau hálito. Tanto um cheiro característico do fumo, que pode variar, como um cheiro de mau hálito misturado com fumo, tá? O que é esse mau hálito proveniente, por exemplo, do cigarro? Ele vai estar vindo de um ressecamento local, de uma descamação da mucosa interna da boca, né? Então vai soltar pele por um ressecamento maior de lábio, de bochecha, de língua, de gengiva. E esse ressecamento, né, vai acabar causando o aumento ali de substrato, de alimento para as bactérias. Então as bactérias, elas se alimentam dessas peles descamadas da boca, e essa pele é colágeno puro, é proteína. E as bactérias do mau hálito são chamadas proteolíticas, então elas se alimentam dessa descamação que aconteceu, desse ressecamento da boca. Então o cigarro, ele altera a saliva, ele deixa a boca mais seca, ele causa essa descamação epitelial. Tudo isso vai favorecer o ambiente bucal para um desequilíbrio de bactérias, favorecendo, aumentando então essas bactérias que pioram o mau hálito. Então a gente tem aí o cheiro, mau cheiro característico do fumo, que provavelmente a pessoa nem perceba mais, ela se adapte, né? O olfato se acostuma com aquele cheiro de todos os dias, porque ela fuma com frequência. E existe o mau hálito característico de fato do resultado das bactérias, que nada mais é do que ter bactérias, ter comida para bactéria, e quando essas bactérias metabolizam esses alimentos que a gente falou aqui, dessa proteína que solta, né, da pele que solta da boca, automaticamente existe a liberação de compostos sulfurados voláteis. Então eu brinco que é como se fosse um pum da bactéria. Para vocês entenderem melhor, a bactéria se alimentou, ela vai soltar o pum, né? Então tem que ter bactéria, tem que ter comida para ter essa metabolização e essa liberação de compostos de enxofre, que é o nome bonito do mau hálito. Então a gente vai ter um mau hálito de origem bucal por questões de alterações na flora bacteriana e no ambiente bucal, ok? Terceiro ponto importante sobre o mau hálito do Juliano, tá? Que muita gente falou, é estômago, é estômago, é estômago. Eu sei que muita gente acha que vem do estômago. Eu não vou excluir a possibilidade dele ter uma alteração gastrointestinal.
Muita gente falou, ele ficou muito tempo na xepa, né? Que é onde se alimenta com alimentos menos variados, né? Mais limitados em quantidade, em qualidade, enfim, qualidade não sei, porque tem alimentos de qualidade na xepa também, né? Só que não são os preferidos às vezes. Enfim, ali a gente tem uma sequência de fatores a contarmos pelo estresse que são submetidos dentro da casa, alteração da rotina, alteração alimentar, possibilidade desse paciente estar tomando, por exemplo, alguma medicação que a gente não tem conhecimento, isso levar a alterações também da mucosa, da boca, da saliva, das bactérias, do trato gastrointestinal. Então, tudo isso envolve a própria digestão, a própria alteração da saliva e automaticamente a gente pode estar tendo algum reflexo dessa má digestão chegando até a cavidade oral. E aí eu quero explicar para vocês entenderem que não tem nenhum gás, nenhum cheiro ruim que sai do nosso estômago e vai para a boca que caracterize um mau hálito vindo do estômago. O único cheiro ruim que vem lá em forma de gás do estômago é o arroto. Então, quando a gente arrota, isso todo mundo sabe o que é, né? É um arroto característico do alimento que a gente ingeriu, né? Por uma má digestão, por algo que realmente, né, durante esse processo digestivo não caiu também e às vezes existe o arroto. O problema maior é quando esse arroto ele é frequente, você precisa procurar um gastro para entender o motivo. Mas esse é um mau cheiro que vem diretamente do estômago. O mau hálito, quando tem uma origem gastrointestinal, a literatura contextualiza pra gente, né, as pesquisas, que apenas 2% tem essa origem, né, o mau hálito de origem gástrica, que são situações bem específicas e bem raras aqui no consultório. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Diverticulite é uma possibilidade, tá? Então, o paciente tem que ter um problema bem característico lá no teu estômago, lá no processo, né, digestivo, causando diretamente uma alteração desse hálito, um câncer, né, alguma coisa realmente mais grave. Agora, quando a gente tem uma situação de refluxo, por exemplo, que é muito comum, e como que isso impacta no hálito, tá? Não é que vai vir um cheiro do refluxo, desse, né, como se fosse um vômito, não vem esse cheiro para a boca, tá? O paciente pode sentir um gosto ruim do refluxo, um gosto amargo, consequente do refluxo, pode. Mas o que acontece é que esse refluxo vem no fundo da língua e esse fundo da língua muitas vezes ele vai ficar esbranquiçado, com gosto amargo, podendo ser por conta de refluxo. Mas, mais do que isso, um refluxo ele é algo muito ácido que chega na boca, né? O ácido gástrico ele tem um pH muito ácido, pH de 2. E quando ele chega até a cavidade oral, ele pode causar vários problemas. Um deles, só se a gente pensar se o ácido gástrico ele pode causar desgaste do esmalte dentário e a gente vê por trás dos dentes esse desgaste bem evidente, imagina só o que esse ácido não faz com o restante da boca. Se ele desgasta o esmalte, que é duro, que é algo extremamente rígido e forte, ele vai causar uma descamação, uma agressão química no restante da cavidade oral, fundo de língua, mucosa, lábio. Então isso tende, a própria, né, língua, ela vai tender a sofrer desse trauma químico, né? E isso significa ficar branco, significa alterar o gosto, significa aumentar a formação de saburra, significa aumentar o mau hálito. Então eu preciso tratar o refluxo, preciso. A origem do mau hálito, ela está sendo lá no estômago pelo refluxo, sim, mas existem hábitos que estão causando refluxo. Então a gente precisa entender quais são esses hábitos, ou quais são as questões anatômicas, né, da digestão que estão também piorando o hálito. Isso tudo precisa ser investigado. E na cavidade oral a gente vai atuar para amenizar os efeitos desse refluxo na boca, amenizar os efeitos deletérios, os problemas que esse refluxo vem causando, mas nada como a gente tratar a origem do problema, o que está causando esse refluxo. É uma intolerância alimentar? É uma sensibilidade alimentar? É alguma questão de algum alimento que você come e não cai bem? Qual é esse alimento? Por que isso acontece? É alguma questão realmente de válvula que não está fechando e aí o refluxo acontece? Existem muitas possibilidades e o gastro é o melhor profissional para nos ajudar com isso. Porém, quando o paciente chega no meu consultório, eu vou olhar tudo que está acontecendo,
Eu vou começar a resolver os problemas e quando nos retornos a gente não tem uma melhora tanto da queixa do paciente como dos meus testes, dos meus exames aqui, a gente muitas vezes vai precisar sim de uma ação, né, de um tratamento multidisciplinar, seja com gastro, com otorrino, com psicólogo, com ginecologista, com endócrino. Eu preciso ter uma visão ampla do paciente para conseguir guiar o tratamento dele, seja dentro do consultório, seja com as minhas orientações, seja quando necessário com algum outro profissional que vai estar trabalhando em conjunto. Então, o caso do Juliano, ele pode ser qualquer uma dessas 3 coisas que eu falei hoje, mas eu não posso afirmar porque eu não avaliei ele, eu não sei nem o que ele tem que fazer. Vale lembrar que lá na casa do BBB tem enxaguante bucal à vontade, para todo mundo usar a qualquer momento. E muitas vezes eles usam e ainda assim o mau hálito pode estar presente. Então não adianta usar bochechos, produtos que mascaram o hálito, porque você continua sem tratar a causa ou as causas. E isso é importante porque o enxaguante bucal ele acaba sendo também mais um fator de agressão química dentro da boca. Ceras ou mesmo produtos comprados tentando resolver o mau hálito e mal sabem que até com o uso contínuo, frequente de algumas coisas que no início parecem ser boas, isso vai no futuro piorar. Piorar de uma forma que é bastante difícil, inclusive, da gente resolver e regredir essa situação. Então, antes de você sair achando o que está acontecendo, né, pela tua cabeça ou tentando se resolver com indicações aí de internet, tome muito cuidado. Procure um especialista, procure alguém que entenda do assunto e eu fico aqui à disposição para ajudar você. Seja um desses casos que eu trouxe aqui hoje, dessas situações que pode estar sendo coincidente com você, sejam outras possibilidades que a gente vai entender juntos. Não esquece, dá uma curtida aqui, já me segue para não perder mais nenhum conteúdo como esse e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas.